Gente, não sei vocês aí, mas eu adoro comemorar a Páscoa, viu? E não é só pelos chocolates, não. É pelos encontros com a família e com aqueles amigos que são especiais pra gente. Tudo vira motivo para encontrar quem a gente ama. E os supermercados BH não poderia ficar de fora dessa comemoração que reúne as famílias mineiras em volta de uma mesa, não é? Se você também é desses, eu tenho uma dica. A temporada de Páscoa do BH já está oficialmente aberta. E já tem novidade lá na unidade do Vale do Sereno, hein? Quem chegar lá agora vai encontrar a loja abastecida com um mix de produtos selecionados e de alta qualidade, que vai combinar perfeitamente com o seu momento em família, que certamente vai ser muito especial. Quer ver só? Pão de mel Balduco, R$ 8,59. Detergente em pó Omo, R$ 21,90. Filé de tilápia Seara, R$ 18,90. A unidade fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760, no Vila da Serra, em Nova Lima. Supermercados BH. Muito bem, e agora continuamos, né, aqui no nosso BH Todo Dia. Eu volto para o meu trono e chegou a hora da gente falar um pouco mais do nosso clássico, né? E aí eu quero começar com o Júnior Brasil. Júnior, tem um tempo que a gente não tem um clássico, né, Atlético Cruzeiro para a final e ainda com torcida dividida. E jogo único. E jogo único. Nossa, é verdade, você lembrou disso também. Só que nós temos aí uma diferença muito grande das duas equipes, né? Não dá para negar tecnicamente. Você acha que tem um favorito? Tem, o Atlético, isso aí é inegável, não tem a menor dúvida. Se você pegar do goleiro o Everson ao Keno, num comparativo com o time do Cruzeiro, o Atlético ganha nas 11 posições. Fato. Sim. Para mim, só um fator, porque eu sou fã do cara, quando a maioria das pessoas foi contra, eu fui a favor. E eu acreditei nele o tempo inteiro. Eu pedi, inclusive, seleção para ele. O Galo tem o maior jogador do Brasil, que é o Hulk. Ponto. Devia estar na seleção? Claro, agora? Com toda certeza. Eu acho que é uma baita sacanagem ele não tá lá. Quando foi convocado, colocou ele no finalzinho. Aí você pega Arana, melhor lateral do Brasil. Ala, melhor volante do Brasil. Zarate, monstro. Nacho, para mim, às vezes muita gente ainda fala, mas joga demais. Você ainda pode se dar o luxo de ter um Ademir para entrar no segundo tempo, que é brincadeira. Demais, né? Então o Atlético, a superioridade é muito grande. O Turco tá aí, se adaptando, acertando algumas coisas, mas agora o Atlético começa a ter sua cara e começa a crescer. Do outro lado, sem dúvida, é o melhor Cruzeiro dos últimos anos. É um Cruzeiro aguerrido, dedicado, organizado taticamente. Tem o Edu, que se a bola chegar para ele, ele guarda. Tem o garoto Vitor Roque. O Pesolano tem tido muita coragem, coisa que outros não tiveram, de dar oportunidade para os meninos. E por ser um jogo único, eu entendo que é um pouco imprevisível. Se fosse 2 jogos, o Atlético não erraria em 2. Mas sendo um, imprevisível e imponderável pode aparecer. Contudo, se der a lógica, até porque às vezes no futebol você acha um goleiro catando tudo aquele dia. Mas se der a lógica, o Atlético é o campeão. E não tem que ter... O Cruzeiro, acho que nem o cruzeirense, por mais que ele queira e acredite, ele sabe que essa é a realidade. Qual que é o melhor time do Brasil? Atlético, Flamengo, Palmeiras. Qual que é o time que quase ganhou tudo ano passado? Atlético. Então não tem como. O Atlético é favorito. Respeito ao Cruzeiro. Isso é outra coisa. Boa, legal demais. Sérgio, eu quero entrar um pouco nisso que o Júnior falou a respeito do Atlético, porque a gente vê o time hoje, mas tem um projeto aí, não é? Que não é só o projeto técnico, mas é o projeto também do Atlético como clube de sanear o Atlético. O Atlético também, nós passamos muito aperto, não é? Com dívida, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco da sua gestão, assim, como é que foi isso aí e você enxerga a sua gestão refletida no time de hoje? Eu gostei que ele falou que nós passamos muito aperto. Eu sou atleticano. E eu queria dizer só uma coisa aqui, que eu esperei chegar nesse bloco, que de fato a coisa que eu mais sinto falta quando eu estou fora de Belo Horizonte é do Galo, né? Em primeiro lugar, né? Boa. É porque como ainda ele estava falando aqui da concheira, era um café você foi ponderado, e tal. Mas agora que ele entrou no futebol, eu quero dizer que a que eu mais sinto falta é do Galo. Tanto que necessariamente tem que ir uma camisa dentro da mala. Aliás, eu costumo levar até mais de uma, porque eu sempre uso a minha e você deve ter 1000 pedidos. Sempre você dá para algum gringo, alguém para... Né, você é o embaixador do Atlético. Tem que ser, né? Que barato. É muito legal, Sim. Mas e aí? Agora, bom, enfim, eu acho que o Atlético... Vamos voltar no tempo. Quando você pegou o Atlético, como é que foi, Sérgio? Olha, quando eu peguei o Atlético ele já vinha não quero aqui colocar a culpa em um ou em outro presidente. Claro, o Atlético já tem uma história, ainda tem, né, de um endividamento relevante. Boa, né? Muito bom isso. Mas eu me lembro bem que eu sofri bastante, porque
enquanto nós identificamos que não dava mais para continuar naquele estado de coisa, o nosso adversário maior aqui e começou a fazer investimentos e tal. Isso. E eles já vinham numa sequência interessante de ganhar a Campeonato Brasileiro, de ganhar a Copa do Brasil, e ganharam mais uma outra e tal. Sim. E aí, quando um time está muito bem, né, a cobrança em cima da diretoria do outro é muito grande. E às vezes até. Né, no meu primeiro ano, para que você tenha ideia, eu não consegui comprar nenhum jogador. A gente não tinha dinheiro para comprar. Todos os atletas que vieram numa situação de empréstimo ou já estavam aqui. Né? Mas você não podia fazer loucura. Não podia. E quando você não tem dinheiro, futebol com dinheiro, você consegue. Tanto que nós fizemos agora com dinheiro um time espetacular. Mas sem dinheiro, às vezes você erra muito, não é que você erra, é porque você vai estar sempre pegando aquilo que é refúgio dos outros clubes. Né? Pé no chão, aqui e ali, um jogador que não dá certo num lugar, vai dar certo no outro. Então a gente teve jogador que deu certo nessa receita aqui, com o Roger Guedes, por exemplo, o primeiro ano do Ricardo Oliveira, que foi muito bom também, né? Foi o último ano que ele teve um futebol, digamos assim, de alto nível, mas fez muito gol aqui, até que chegou a estar, salvo engano, com o Roger Guedes e o Ricardo Oliveira como os dois artilheiros do Campeonato Brasileiro. Isso, né? mesmo. E era naquele primeiro ano, um ano bem complicado, né? Naquela parada da Copa, o Atlético ficou ali, acho que em segundo ou terceiro. Foi quando eu tive, inclusive, um rompimento de tendão de Aquiles, quando eu fui comemorar o gol do Luan, lembra? Do Luan ali e tal. Aquilo era estado de tensão, né? O presidente, eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade hoje, né? Uma das coisas que me fez repensar, né, na continuidade ou não da administração do clube é que quando acabava um jogo, né, que o Atlético ganhava, eu tinha a sensação de alívio. Eu não queria aquilo, né? Eu ouvi um dirigente até, eu trabalhava lá naquela porta dos fundos, passou pelo Flamengo e tal, ele falou uma coisa muito interessante, né? Eu não quero alívio, eu quero ser feliz. Perfeito. Hoje, que eu não estou lá direto na administração do clube, o Atlético ganha, né? Eu fico feliz, eu posso tomar uma cervejinha durante o jogo, isso não existia, né? Então, na hora que a bola rola, o seu sua vida pública, assim, né? Entendeu? A sua vida pública fica comprometida, você não pode ir num restaurante, sair num... Não. Até em casa, no apartamento. É tão assim pesado, né, que para você ter uma ideia, eu vou voltar rapidamente, pra você ter ideia, eu me lembro que tinha uma vez um casamento, que eu era padrinho, e a minha mulher foi no salão, comprou um vestido, a gente tava... E aí, cara, quando chegou na hora do casamento, tinha um jogo do Atlético um pouco antes e o Atlético perdeu. Não acredito. E aí eu falei para ela, posso te falar uma coisa? Eu não tenho clima para ir nesse casamento. E quando você vai, você parece um criminoso. Foco, né? Pesado, parece um criminoso. É um peso nas do costas. manobrista ao garçom. Isso. Esse cara vai cuspir no meu copo aqui de raiva de mim, né? Fora que vai ficar falando o tempo inteiro disso, né? E você vira um pouco referência, só se fala de futebol. Falei, gente, eu falo sobre outras coisas também, né? Eu sou advogado, sou professor, falo sobre outras coisas da vida e tal. Mas, enfim, Mas um ótimo coisas, exemplo que você são deu. coisas ouvidas. O trabalho foi o de identificar, né, qual era o tamanho do buraco que o Atlético se encontrava. Né? E, como eu disse, sem colocar culpa em A, B ou C. Era uma situação que não comportava mais continuar como estava. Isso. Quando eu, então, fiz uma auditoria na época e verifiquei, quando eu falo a minha diretoria, né? Eu tinha uma diretoria muito preparada e assim, muito competente, embora um grupo reduzido. Você contratou uma auditoria? Vocês contrataram uma auditoria? Na época nós contratamos uma auditoria, uma auditoria de médio porte, mas muito boa. Sim. E aí ela deu pra gente assim uma dimensão do tamanho do problema. Né? Deve ser o que o Ronaldo está fazendo no Cruzeiro. Né? Com certeza, né? Como administrador. Isso eu não sei de dizer. Provavelmente. Né? Eu até acho estranho alguém comprar alguma coisa sem ter feito uma auditoria Perfeito, antes. Né? Pode ser que tenha feito antes também, verdade. Como ele disse, tem muita gaveta ali eu não quero opinar, eu não entro ali, porque não é problema meu, né? Enfim. Então, e aí vocês fizeram uma auditoria. E aí, depois que nós vimos aquilo ali, né, isso no decorrer do primeiro ano meu de mandato, já mais para o fim, eu olhei e falei, olha, a situação do clube aqui, ela é realmente muito, muito preocupante. Né? Nós fizemos assim uma
uma estimativa de que em pouco tempo o clube iria travar, porque eram muitas dívidas, salários, etc. e tal, e a cobrança é muito grande. E o principal, a torcida, ela quer resultado. Ela não quer, porque eu tô vendo aí, né, no caso do Cruzeiro, porque a toca vai penhorar, é isso aqui. A torcida não quer saber disso, não. Os caras querem saber se vai ser o dono, vai ser o A, o B ou C. Ela quer ganhar o jogo amanhã do Atlético, por exemplo. E tal, performe e tal, exatamente. Então, é complicado você, ao mesmo tempo, querer, né, administrar o clube, e para isso você tem que dar um passo para trás, pagar um monte de conta aí que estava aberto, e ao mesmo tempo montar um time. Não, é difícil você conseguir fazer isso. Você tem que fazer uma opção. Tem que fazer opção, né? E aí é que nem você vê, assim, o administrador público, né, fazer esgoto, né? O esgoto é uma coisa ingrata para o administrador público, porque não aparece, né? O que aparece é cesta básica, rodovia, né? Fazer graça né? Exatamente. Tal. Aí ali, esse aí é o bom. Mas o cara que faz infraestrutura, que é fundamental, não aparece. Então não é que eu tenha feito o esgoto, não, mas nós fizemos, na verdade, uma análise, né? E depois de ter feito isso, eu vi que, olha, eu não tenho condição de continuar, não é? Foi então que aí eu passei a mão no telefone, liguei pro Rubens Menin, falei, Rubens, você pode me receber? Aí ele falou, claro, Sérgio, o Rubens, um grande atleticano, né, e tal, já com a arena já em andamento ali, pelo menos a parte burocrática, nós ainda não tínhamos começado a obra, mas já estava ali terminando a parte burocrática e tal, de documentação para iniciar as obras, e aí eu tive com ele, entreguei para ele a auditoria lá, mostrei para ele os números do Atlético, falei, Rubens, eu estou preocupado, eu temo que a gente vai inaugurar a nossa arena com o Atlético falido na B, ou na C, ou sei lá que situação, porque não tem milagre, né? Ele também assustou com os números. Ele assustou? Assustou. Ele não imaginava que a coisa estava daquele tamanho. O Atlético não tinha, até então, o menor tipo de controle. Entendi. Não existia. Não sabia nem não tinha nada. Poço. Nós é que entramos lá, colocamos um Sérgio. sistema chamado SAP, começamos a ter o controle de tudo que entrava, que saía, né? Mas, infelizmente, isso não dá ibope, né? Mas hoje eu acredito que tudo aquilo que foi feito lá e as coisas que aconteceram, o tanto que eu apanhei, aquilo acabou valendo muito a pena. Porque depois que a gente levou isso para o Rubens, e veio toda a ajuda que ele, o Ricardo, o Rafael, o Renato, né, fizeram ali, e depois que o Atlético, com a ajuda dele, nós montamos ali, trouxemos o Sampaoli, montamos um grande time, né, que foi praticamente o time que depois veio a ganhar aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e que é muito bem conduzido por quem veio depois de mim, que é o Sérgio Coelho, que é um cara muito bacana, preparado. Não, e eu lembro que você tentou trazer o Sampaoli, mas estava muito caro, aí você trouxe o Dudamel, não é? Mas é isso, pé no chão. Não foi nem eu, não, já era um grupo, né? Nós tentamos, mas o Sampaoli na época pediu muito, a gente não tinha condição. Até dar um depoimento, porque eu acompanhei isso muito de perto. Eu entendo o seguinte, a missão do Sérgio foi uma missão que não foi fácil, ele teve muita coragem. Ele não quis nessa hora o holofote, chegou e falou, precisamos resolver. Isso poucos têm essa coragem. E ele chegou para romper com esse padrão, porque poderia ter sido irresponsável, torrar, fez aquilo, claro, você acerta, erra, não tem gestão perfeita, mas ele foi aquele que pensou no clube, aquele que pensou no Atlético, que pensou em precisamos mudar a nossa rota. E aí ele tem um mérito e que a história, o tempo, os atleticanos vão enxergar isso como enxergaram no momento, até com o Ricardo Guimarães, quando ele pega e viabiliza o CT, cedendo lá o terreno. Por mais que tenha tido problema com ele, na época como presidente, mas a história é muito cíclica. E você tem que olhar de forma macro, não adianta você se pegar só naquilo. E o Sérgio, ele abriu mão de muita coisa. Podia ter, talvez, colhido algum título. Não, ele falou, eu quero resolver. Porque se eu não resolver, eu não sei aonde isso vai chegar. O Ricardo foi uma pessoa, uma pessoa que ajudou muito. Tá doido, o torcedor não tem noção. O tanto que ele já ajudou com patrocínio, com essa questão de imóvel, colocando aval em situações e tal. Eu acho que é a mesma coisa aqui com o Sérgio. Mas no futebol, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Não tem muita questão de gratidão. A pessoa não pode entrar ali pensando em gratidão. Aconteceu recentemente um episódio aí envolvendo o Pedrinho, né?
E eu até mas aqui, eu acho que a intolerância das redes sociais, a gente falei, que é um negócio absurdo. Futebol é um negócio não espere por isso, não espere. né? Tem, mas porque assim, por exemplo, eu saio na rua, graças a Deus, né? Eu entrei, saí do Atlético pela porta da frente, eu saio na rua, eu vou em qualquer lugar, as pessoas me respeitam, não só os atleticanos, tá? Eu vejo que americanos e cruzeirenses também me respeitam pelo fato de eu ter tido uma postura reta, de procurar as pessoas reconhecem. gerir o clube que é o meu clube do coração. Né? Então, aquilo que as pessoas querem que seja feito com o clube dela, né? com o clube delas. Então, assim, o Atlético mudou depois que veio o Rubens, o Ricardo, o Renato, o Rafa, essa turma toda. Nós fizemos foi feito um projeto, né? Pensando no Atlético do futuro. Né? Hoje existe um planejamento a longo prazo, com muitas dificuldades, mas o que acontece? Houve uma continuidade de trabalho. O grupo que está lá... E ele foi fundamental por essa aproximação com ele. É isso aí, é um projeto que começou lá atrás. E mais, se despiu da vaidade, inclusive para a chegada do outro Sérgio. Ele, mais uma vez, e pouca gente sabe disso, pensa no Atlético, o Atlético acima de vaidade. Isso pouca gente sabe ser. E agora, ele pensou demais no Atlético. Ô Júnior, imagina, quando ele chegou lá na reunião com o Menin e mostrou o tamanho... Se ele não tem essa visão, ele foi um visionário. Para onde que eu vou? Que solução? Se o Menin assustou com todo o poder que ele tem, você imagina como é que era essa dívida, né? Se não fosse, então assim, imagina se você pega... Eu sou muito grato ao Rubens, assim, porque, imagina bem, ele efetivamente fez um investimento altíssimo no clube. E ele e a família dele ali, com o Ricardo, enfim, fizeram um investimento... Então, assim, eu me senti muito prestigiado no aspecto confiabilidade. Ele confiou em você, porque como um gestor. Colocar um dinheiro, uma quantia dessa lá dentro com uma pessoa, porque no fundo, quem tinha a caneta era eu. Se eu eventualmente fosse um irresponsável, isso mesmo. Né, um picareta aí qualquer e tal, ele num dado momento poderia fazer alguma coisa que, puxa... Gente, imagina se não fosse o Sérgio, tivesse sido aquela turma do Cruzeiro na gestão do Atlético, teria acontecido o mesmo caminho. E teve um cara que falou não, teve a visão, barrou, procurou estancar, procurou conhecer, sanear, olhar, buscar o suporte de fora de uma auditoria. Cara, então isso é exceção no futebol. Júnior, agora eu tenho que aproveitar uma deixa que você acabou de colocar aqui, a gestão do Cruzeiro. Nós tivemos ontem a reunião, né? Mais uma das reuniões. Vergonhosa, né? Mais uma pois vez, eu queria que você repercutisse um pouco ela para a gente. Eu acho o seguinte, infelizmente, eu digo há muito tempo, tem muito conselho de clube que é nocivo. O conselho do Cruzeiro, ao longo dos anos, boa parte, não dá para falar todo mundo, se vendeu por tapinha nas costas, ingresso, camisa, viagem e churrasco. E os caras só pensaram neles e boa parte em alguns empregos e salários altos. E os caras, hora alguma, pensavam no clube. Isso foi um grande erro. Aí você vê, pode até ter sido esse processo com o Ronaldo, ter sido mal conduzido de ambas as partes. Sim. Em que sentido? Não foi apresentado devidamente para os conselheiros, num tempo hábil desde o início, e da mesma forma o Ronaldo, isso não entra muito na minha cabeça, que ele não sabia que teria dívida para ele pagar a previdenciária e que aí ele ia precisar dar toca. Claro que sabia. Ele está lá com a XP do lado. Ele tinha que ter jogado essa carta na manga, ele esperou a faca estar no pescoço para falar, preciso agora. Isso. Contudo, não tem outra alternativa. Por mais que se fale, ontem até foi explicado na reunião XP, de outro investimento, outro grupo, que não era tão bem assim como foi colocado, inclusive, na imprensa. Ontem foi dito isso. Agora, a forma como alguns conselheiros se portam numa reunião é vergonhoso, porque os caras realmente estão ali nem sempre para buscar o bem do clube. E ao longo desses anos o Cruzeiro não foi colocado como prioridade, como o Sérgio fez com o Atlético, vamos deixar isso claro, um exemplo. E mais uma vez eu falo, se despiu de vaidade pensando no clube, isso poucos fazem. No Cruzeiro não, era vaidade, era o presidente que pulava na piscina, estava no meio disso, daquilo, o Cruzeiro foi se perdendo e a bola de neve foi... De jogador, sim, e tantas outras coisas, e tantas coisas erradas, coisas loucas, a maneira como foi feita, tem histórias, e assim, poucos peitavam e falavam da gestão. Eu fui um dos poucos que falei. Eu fui apontando, falava, citava. Isso é muito difícil, a gente fica até preocupado. Você acha que a gente, quando faz determinadas críticas num bolo desse, você não preocupa até com a sua integridade? Isso, da sua claro família, que você preocupa. Né? Por tudo que está acontecendo. Ali são milhões.
Então você preocupa com muita coisa, essa violência. Hoje eu falo, a imprensa às vezes ela é tão cobrada quanto a um jogador, a mesma coisa na rua. Tem hora que é difícil. E aí o cara vem, é Maria, é franga. Nós temos que parar com isso, gente. Essa intolerância não cabe mais, isso é ridículo. Tem que parar com isso. Então essa transformação precisa acontecer. Mas eu vejo que com todas as coisas precisa ser encontrado algo um pouco melhor, mas Ronaldo é o caminho. Júnior, vamos falar um pouco desse caminho, assim, né? SAF, você gosta dessa ideia que o Cruzeiro está trabalhando? Na verdade, eu acho que é inevitável. Saída, depois né? o Sérgio vai poder até falar bem porque conhece melhor da parte jurídica, óbvio. Isso. É um advogado aí renomado, mas eu vejo que é o caminho, não tem muito como. Às vezes ainda tem muita coisa que é difícil, muita gente não entende. Você está só oficializando o cano. Sim. Nem sempre, mas eu vejo que esse é o caminho. É a transformação inevitável para gestões ruins do nosso futebol. É o caminho. E espero que toda a SAF que venha a chegar não vise só o lucro, tá, Elias? Ela vise também aquilo que é a razão maior, que é o torcedor, é o título. Porque senão, pega, só vende jogador e eu tô pondo no meu bolso. Não. Aí você mata o torcedor. O torcedor também gosta do título. Legal você falar isso. Nesse ponto, me parece que o Ronaldo, por ser uma pessoa do futebol e conhecer o Cruzeiro, eu acho que ele vai ter essa preocupação com a marca talvez maior do que investidores, por exemplo, do Botafogo e do Vasco, que são de fora. É o que a gente espera. Agora, eu acho que da mesma forma, daqui a pouco a SAF está batendo ali na porta do Atlético. Não há dúvida, vai chegar, está chegando. Você acha isso, Sérgio? Que a SAF é inevitável para todo mundo? Não, eu ainda não estou, assim, vamos dizer, convencido. Então, acho que o atleta está numa boa posição, porque, embora ele o Atlético já é um pouco tenha... SAF, né? No sentido da gestão bem feita que está certo. Sim, no sentido de gestão profissional, sim. Né? É um clube empresa, né? O Atlético. Mas, assim, o Atlético, ele hoje tem uma dívida considerável, relevante, mas ela é uma dívida controlada, né? A gente precisa dar uma melhorada. Ontem, inclusive, teve uma reunião no Conselho e foi exatamente explicado isso. Uma parte do nosso endividamento é um endividamento que é tranquilo, porque o atleta está lá no Profut para pagar a dívida tributária, uns 300 milhões, mas é administrável porque é a longuíssimo prazo. Tem né? muito patrimônio galo. Exato, tem muito patrimônio. Uma parte significante da dívida está lá, foi feita com o Rubens e com o Ricardo, e eles... como sempre, né, não tem juros, não tem correção monetária, não tem faca no pescoço, não tem prazo para pagar, não tem garantia. Né, onde nós consertamos o Atlético por conta disso. O Rubens botou o dinheiro lá que nós não iríamos conseguir em lugar nenhum. Né? Então, efetivamente, houve uma salvação do clube nesse sentido. Nós não iríamos conseguir passar se não fosse todo esse suporte que eles deram pela Covid. Você não tinha receita absolutamente nenhuma. Nossa, é verdade. Nenhuma. Você passou esse período. Passei. Meu último ano foi o ano da Covid. Foi triste. Sem torcida. Inventamos ainda alguma coisa para poder fazer receita. O Manto da Massa foi uma ideia que eu tive eu mesmo. Um dia lá, não. Foi uma coisa que aconteceu e que a torcida ali, carente de futebol, então o momento foi muito legal a gente fez umas lives, foram 40 lives que o Domênico muito competentemente organizou e tudo mais, enfim. E aí a gente, de alguma maneira, entrou na casa dos atleticanos ali, num momento que vai caindo no esquecimento, mas foi muito duro para todos nós, né? E nem saía de casa. Claro. Quando você saía de casa, você olhava um vizinho seu assim, de longe assim, parecia um leproso, né? Aí se tivesse sem máscara, então... Aí, nossa, nem fala. Então, assim, o que eu acho é que o Atlético hoje está numa posição muito interessante, porque tem aí essa conversa do shopping, vai ainda ser analisada, não estou dizendo que o jeito tem que vender, o que não tem que vender agora e tal. Eu sou favorável. Eu acho que o Atlético, se faz a venda do shopping com o dinheiro que ele venha receber, ele vai conseguir fazer uma negociação muito boa, né, Elias? Porque ele vai chegar com dinheiro aí para você, falar, Elias, o Atlético deve aqui R$1.000, eu te ofereço à vista 500. Quer? Então com 350 você consegue muitas vezes... E se não fizer isso, os juros comem esse shopping daqui a pouco. Exato. Então a gente tira essa dívida ruim, fica a chamada dívida boa, que não tem juros, não tem correção monetária nem nada. Com o advento do estádio, com as receitas que nós acreditamos que virão, com shows, os jogos, etc., eu acho que o Atlético consegue ali 2026, 2027 estar viabilizado. Então,
Voltando, na SAF. Na SAF, exato. Eu fiquei curioso, porque eu você acho que nós colocou temos um ponto de hoje, interrogação. Eu acho que isso ainda é um terreno um tanto quanto escorregadio, vale a pena para o Atlético, como ele está nessa situação um pouco cômoda, de observar e ver o que está acontecendo de fato, porque as primeiras SAFs não fizeram nem um ano. Nós vamos esperar para dar um ano, para ver se elas vão cumprir com aquele pagamento do passivo, para ver como é que aquilo fica. Já se vê algumas decisões trabalhistas que vão lá na SAF penhorar, e que se acontecer isso inviabiliza a SAF. Verdade. Né? Então não tem uma segurança jurídica. Tanto é que o Cruzeiro já fala em entrar com um pedido de recuperação judicial. Isso. O Curitiba entrou, o Figueirense obteve, né? O Fluminense e o Botafogo conseguiram fazer uma suspensão e reunião das execuções num juízo só. Quer dizer, coisas que antes a justiça comum não aceitava, agora ela começa a passar por cima de algumas questões assim de filigranas, não é admissível o pedido de recuperação judicial de clube porque ele não é uma empresa. Hoje já se tem uma ideia mais moderna. Isso. Ele não é, mas ele funciona como tal. Vamos dar a ele condição dele respirar, senão ele não sobrevive. Então o Atlético vai, eu acredito, né? Sou apenas hoje um conselheiro do clube mas um conselheiro que foi presidente. Dias de passagem, né? Aqui falando, só para encerrar, o Conselho do Atlético reflete aquilo que o clube é hoje. O Atlético já teve um conselho lá atrás, nossa, o pau complicado, o pau quebrava e tal, né? Similar ao que a gente viu ontem, por exemplo, acontecendo lá no Cruzeiro. Isso. No Atlético hoje não. O conselho, obviamente que existe aqui e ali uma voz contrária, né? E tal. Parte, isso é normal da democracia, isso, exatamente. Mas num nível bom. Sempre, num nível muito bom, não é? E por isso eu acho que o clube também, pode olhar, o clube que tem um conselho pacificado, ele normalmente vai bem. O clube que tem um conselho conturbado, normalmente é sempre querendo caçar o outro presidente, é sempre ter um problema, o clube não tem paz, não é? Então o Atlético hoje tem paz, e eu acho que tem que continuar dessa maneira. E com relação à SAF, a gente tem que observar. Eu acho que o Atlético está no caminho certo. Vamos ver. 1, 2 anos, e aí, dependendo da situação, o conselho, né, com a sua sabedoria, vai saber escolher qual é o melhor caminho, não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Nós vamos fazer um intervalo, mas foi interessante o que o Sérgio colocou, que a gente tocou nisso durante a semana aqui no programa também, quando falamos da SAF. Há uma certa insegurança jurídica, não é? E a gente precisa ficar atento para isso. Decisões que não estavam previstas, como essa questão da dívida trabalhista do Cruzeiro, sendo repassado da associação, né, a quem está entrando na justiça, pedindo que a SAF que assuma isso. Então, já temos decisões aí que trazem essa insegurança jurídica. Bom, mas no próximo bloco a gente vai mudar um pouco de assunto, porque teve hoje sorteio da Copa do Mundo, e tem uma expectativa aí muito boa, positiva, pelo menos na mídia, né? De que a seleção tá bem, essa coisa toda. E aí eu quero repercutir com os nossos convidados aqui também, tá bom? Intervalo, a gente volta daqui a pouco aqui no nosso BH Todo Dia. Valeu!